Olá, boa noite. Estamos online, estamos ao vivo para mais uma live. São 7h03. Então, vamos esperar o pessoal chegar aí aos poucos. Olá, boa noite. Vamos chegando. Não estranhem, hoje não é o Eduardo Fraga que irá fazer a live. Meu nome é Leonardo Moraes. Eu faço parte também do coletivo Teatro de Herdeiros. E hoje sou eu quem vai apresentar a live. Vou esperar o nosso convidado de hoje chegar. Enquanto ele não chega, eu vou apresentar a vocês. Hoje eu vou entrevistar o Fernando Fagner. Ele é designer de interiores. Ele mora nos Estados Unidos e ele vai contar pra gente como aconteceu essa conexão, como aconteceu essa mudança de vida, de sair do Brasil e para os Estados Unidos. Então, quem está interessado também em fazer isso, logicamente, quando essa pandemia acabar, quando o isolamento social acabar, né? Então a gente vai conversar, vai bater bastante papo aí a respeito, não só disso, mas também, logicamente, os Estados Unidos esteve alguns meses atrás, alguns dias atrás, na verdade, era o epicentro da pandemia, então ele vai contar pra gente também como aconteceu isso, como está acontecendo na verdade, né? Como é viver no país que é o epicentro da pandemia. Então, só aguardando aí o Fernando chegar, mais um pouquinho, vamos todos se acomodando, a live vai ser muito boa. Perguntas podem fazer, elas serão feitas, serão respondidas no final da live. A live também, lembrando, ela fica disponível no YouTube, no nosso canal do coletivo, no YouTube, e também no Instagram, aqui no IGTV do Instagram. Oi, Fê, tudo bem? É, Acredito que apareceu para você uma opção de participar da videoconferência. É só você clicar assim que você entrou, qualquer coisa rola aí para baixo de novo a opção. Dá uma olhadinha aí. Aí foi. Aqui estou. E aí, tudo bem? Tudo bem, meu querido? Tudo jóia, Então, eu estava ótimo. então, eu estava apresentando aqui você, ao pessoal. Hoje o nosso entrevistado, então, dessa live é o Fernando Fagner, ele é designer de interiores. Fernando saiu do Brasil já tem alguns anos e decidiu se mudar, decidiu ir para os Estados Unidos. E então, Fê, se apresente, né? Primeiramente, para quem não lhe conhece, né? Então, galera, oi, tudo bom? Meu nome é Fernando. Estou aqui na Califórnia há 3 anos, vivendo essa experiência que é louca, libertadora, e é o que eu aconselho é que todo mundo que tenha vontade de fazer, né, que eu acho que tem que estar afim, faça, que é esse autodescobrimento, né? Então, eu estou aqui há 3 anos, sou designer de interiores, mas também sou muita coisa maluca. Já fiz teologia, já fiz bartender, já fiz tudo quanto é coisa nessa vida e decidi vir morar aqui nos Estados Unidos. Então, Fê, você decidiu sair do país, aqui do Brasil, no momento em que o governo Bolsonaro ele ainda não tinha entrado no poder, né? O país tinha uma série de problemas econômicos, sociais e tal, mas ainda não havia entrado no olho do furacão. Por que você decidiu essa mudança? O que te levou a tomar essa decisão? A minha decisão de deixar o Brasil, ela foi uma decisão, como eu posso dizer, emocional mais do que financeira. Geralmente o que leva a pessoa a deixar o país é questão financeira, é falta de oportunidade de trabalho. E só que no meu caso eu tinha um trabalho que eu gostava, eu tinha uma vida, cachorro, casa, família, só que eu tinha um desejo em mim de mudança, uma inquietude que me fazia querer experimentar a experiência de viver fora. Somado a Uhum, isso, existia uma insatisfação com o Brasil que eu estava começando, na minha humilde opinião, ver que estava descambando para o que a gente tem hoje.
como nação. E, e aí é isso. A situação do Brasil, que o Brasil se encontrava e que se encontra hoje, que eu estava prevendo que isso fosse acontecer, porque era um caminho que estava se desenhando lá atrás, Uhum. me fez vir até aqui, né? Então eu decidi pelos Estados Unidos, porque já havia visitado aqui por 5 vezes e eu me identificava com a cultura. A gente sabe que os Estados Unidos têm milhões de problemas que a gente vai falar aí ao longo da live, né? Mas eu, por questões estratégicas de conhecer o país e de identificação, eu escolhi vir para cá e começar uma nova vida. En- Entendi. Era justamente o que eu ia lhe perguntar, porque a gente sempre teve, não sei se posso dizer quase que historicamente, né, as pessoas sempre quando pensavam em mudar de país, pensavam em mudar de vida, elas quase que era automático elas pensarem nos Estados Unidos, né, fazer essa migração para os Estados Unidos, né? Só que de um tempo para cá as pessoas também decidiram por outros países, como Portugal, Espanha, França, Canadá. Recentemente nós tivemos uma live com a Vanessa que também fez essa mudança para o Canadá. E era justamente o que eu ia lhe perguntar, por que você tinha decidido, e você já havia viajado para outros países, você já tinha ido para a Europa também, e você acabou decidindo pelos Estados Unidos. Eu acho que a coisa mais importante quando uma pessoa decide deixar o seu país, enfim, a sua vida que via levando, é que essa motivação ela tem que ser maior do que a necessidade. O desejo da mudança ela tem que ser maior do que a necessidade momentânea, porque a necessidade momentânea a gente resolve até mesmo no país que a gente está, independente do problema que ele está atravessando. Vai levar mais tempo ou Uhum, não, mas resolve. Mas a necessidade emocional, a vontade, o plano de ir, ele é maior do que qualquer necessidade. Então, eu acho que a pessoa que tem vontade de deixar o seu país, primeiro ela tem que estar muito claro para ela que ela vai para um outro país, independente de qual que ela escolheu, mas ela vai enfrentar problemas que ela vai enfrentar de qualquer pessoa que está começando uma vida nova, seja ele os Estados uhum. Unidos, a maior economia do mundo, seja ele Sim, sim. Portugal, um país onde a língua é o português, então Um seria a facilitador, comunicação, né? seria o facilitador, né? Então eu acho que o que te move, o que te faz sair do país, o que teria que te mover a sair do país é um desejo pela mudança, pelo novo, por novas oportunidades, consequentemente aí há uma melhora financeira, mas eu acredito que esse não pode ser o principal objetivo, porque senão você vai ter igual que nós temos aqui, né, que eu estou aqui há 3 anos, vejo muitos brasileiros que voltam, que estão voltando, até mesmo antes da crise, isso não está relacionado ao coronavírus, devido ao Uhum. fato de que teve essa decepção, né? Porque na verdade eles vieram buscar aqui uma felicidade, uma mina de ouro ou alguma coisa fácil, né? E a gente sabe que fácil nessa vida não tem nada, né? Então a Com gente quando certeza. faz essa escolha, a gente abre mão de uma série de outras coisas assim que a gente tem na nossa vida e que custa que tem um preço, né? Uhum. Desde o início do governo, desde o início da campanha, né, do atual presidente Donald Trump, ele sempre se posicionou de uma forma bastante polêmica, para dizer o mínimo, a respeito das questões dos imigrantes, né? E a gente teve aí uma série de problemáticas, desde prisão de crianças e adolescentes que foram retiradas das mães, o famigerado muro, né, para separar a fronteira entre Estados Unidos e México, né? E você sentiu que isso poderia, porque foi logo depois que você foi, o Trump se elegeu, né? Você sentiu que isso poderia atrapalhar os seus planos de alguma forma, de alguma maneira? Ou então você sentiu, como eu posso dizer, sentiu que seria mais difícil mesmo, por você também estar nessa ciranda aí, nessa berlinda, né? Ah, sim, eu lembro que eu estava no processo de de ser demitido, né, de tentar a minha demissão, foi quando o Donald Trump ganhou as eleições americanas, surpreendendo o mundo, inclusive a ele mesmo, né, aquele dia histórico, acho que foi um 6 de novembro, se eu não me engano, foi logo depois do meu aniversário,
E aí eu já estava com toda a minha vida, meu emocional voltado para essa mudança, né? E eu não ia mudar os planos, mas foi uma Uhum. pancada, né? Uma pancada porque a filosofia e a campanha do Donald Trump foi toda realmente galgada em a relação ao imigrante, né? Em relação a voltar para dentro, essa coisa da extrema direita, que a gente já não pode nem ser chamada mais de extrema direita, né? Isso é uma coisa medieval, pré-histórica, eu não sei mais o que nome a gente pode atribuir a esse movimento que está acontecendo no mundo aí, começando aí com Trump como cabeça, né, como o homem mais importante do mundo. E isso assustou, né? Claro que isso assustou bastante, mas eu também tinha um conhecimento de como funcionava, como era a democracia americana, como funcionava a independência dos estados, né? Uma coisa muito importante para quem quer ir para um país, eu vou falar dos Estados Unidos, que é de onde eu estou, é você conhecer as políticas do país para onde você está indo, né? Como funciona em relação ao imigrante, o que eu vou encontrar naquele país. Aqui a gente tem uma relação dos estados independentes, então, aqui a gente tem 50 estados, né? Então, eles legislam mais ou menos independentemente, mais ou menos não, independentemente. Então, Uhum. assim, você tem estados com liberdade maior, logo você tem uma vida melhor para o imigrante. Então, você pega a Califórnia, por exemplo, de onde eu vivo, né? Tem a sétima economia do mundo, então é toda estabelecida no braço do imigrante, né? Então você tem aí como uma estrutura, como uma máquina que faz isso girar a força do trabalho do imigrante. Então a gente sabe Uhum. que não existia aquela mágica do discurso do Trump, né? Que aquelas coisas eram mais um discurso para ganhar apoiadores, pessoas que pensam como ele, mas que na prática isso seria uma coisa muito difícil de acontecer, né? Ainda mais no mundo que a gente vive de hoje, globalizado. Mas deu medo. Hoje passando assim, né, 3 anos aí do governo dele, entrando no quarto ano, hoje você vê que muita coisa realmente ficou só no discurso, né? A gente tem aí, ele queria que o Uhum. México pagasse o muro, por exemplo, essas coisas absurdas, né? Então você chega ao ponto dele separar as famílias, as crianças dos pais no processo de extradição e gerando até a morte daquela criança, que foi um escândalo internacional, né? Aí você vê que há toda uma pressão para que isso é, para que isso seja revertido. Mas o Trump é um cara muito engraçado, né? Até o Guga Chakra Uhum. fala isso quando comparam ele com o Bolsonaro, né? Porque eles têm a mesma escola política, digamos assim. Mas o Trump é um cara, digamos mais, o Trump é um jogador, ele é mais político no sentido da palavra, né? Ele é mais Uhum. inteligente. Eu estava falando com um amigo americano e ele falou uma coisa muito interessante, que ele falou assim, Trump é um asno, vamos dizer assim, só que ele é um asno que agora ele está fingindo que está acreditando na política, na ciência, desculpa. Então, assim, ele é um cara que ele sabe jogar o jogo político, então ele sabe a hora de recuar. Você vê que com toda essa campanha dele de expulsar imigrantes dos Estados Unidos, o número de imigrantes expulsos dos Estados Unidos foi quase que a metade da era Obama, em 4 anos de tempo de Obama. Então, quando pega números, né, você acaba vendo que realmente a coisa é muito do discurso. A gente sabe que o discurso é uma coisa muito perigosa, porque isso fomenta, né, a população, você dá combustível para o ódio, aí você vê na sociedade o resultado disso, né? Uma sociedade muito mais agressiva, o que isso que a gente está vendo no mundo. Mas, em termos práticos, ele trabalhou muito menos, ele foi muito mais duro em relação a isso. Apesar de a gente saber que algumas medidas estão aí, né, em etapa de aprovação, ou enfim, foi meia boca, meio feito, tem pedaço do muro, 6 bilhões investidos, aí tem toda a movimentação financeira americana paralisada, isso há 1 ano e meio atrás, aí volta tudo, enfim, mas ele não teve nenhum avanço significativo em relação a isso. É, é, ainda dentro dessa parte, vai ser meio difícil a gente fugir da gente se desatar um pouco da parte política, né? Ainda dentro dessa seara política, a gente tem passado também, logicamente, ele está acompanhando aí, para uma série de problemas e dificuldades
com o atual governo federal e essa falta de comunicação deles com o governo estadual, né? Eles estão até tentando, na verdade, é até meio que um jogo político que está vindo as eleições por aí, então o governo do estado sabe que também não deve jogar muito pelas leis do governo federal, porque senão não consegue uma reeleição. Mas a gente tem visto aí nos Estados Unidos, aconteceu recentemente, a morte do George Floyd, né? Do negro que foi assassinado aí pelo policial, foi sufocado, né? E tem acontecido uma série de protestos aí, uma delegacia foi queimada. Como você tem visto essas coisas acontecendo aí? Não sei se você está acompanhando isso muito bem, eu digo pelo exterior, porque por conta do isolamento social, né? Mas você tem visto algum movimento? Você tem ouvido você tem ouvido realmente a fala das pessoas aí? A gente acredito que essa foi a coisa que mais me chocou, a imagem que mais me chocou nesse ano, mesmo diante de uma pandemia, né, de muitas imagens chocantes, de uma Amazônia destruída, de centenas de corpos na Amazônia e tudo mais, diante de tanto absurdo que a gente está vendo no mundo. Eu acho que essa imagem ela é o retrato do que a gente é hoje como sociedade no geral, né? É um cara que assassina, né, um inocente, independente do que ele tenha feito ou que fosse culpado, mas a gente sabe que o cara estava desarmado, tinham 4 policiais, ele estava imobilizado, então a gente foi filmado durante 5 minutos, né, agora falam que é 10, mas tem um vídeo de 5 minutos aí horroroso, em que ele implora pela vida, né, diz que não está respirando, que os órgãos está doendo todos os órgãos, que está parando, que vai morrer, que vai matar, até que ele assassina na frente de todo mundo. Deixa eu lhe cortar só lembrando uma coisa que assim, existem leis que regem um país, né? Não existe, as coisas não são feitas num tribunal de rua, como por exemplo aconteceu no Brasil aqui alguns anos atrás, um menino que foi amarrado num poste e foi torturado, bateram nele com pau, etc, né? Eu acho que quando você pensa em linchamento, a gente está voltando para uma época bárbara, né? E eu acho que a humanidade não pode retroceder, a gente caminha por um processo de evolução, né? Mas me desculpa por te cortar, pode continuar. Nada que isso. Aí eles foram demitidos, né? E foi em Minneapolis que isso aconteceu, e essa demissão, eles estão sendo investigados pelo FBI. O caso está sendo investigado pelo FBI. Agora, a pergunta que não quer calar, o que o FBI está investigando diante de um vídeo onde retrata toda a situação e que não necessita de investigação, já que você tem ali um vídeo, né? Você tem ali o que aconteceu. Então, a gente sabe que isso é porque era um negro, é porque era mais um, né? É porque a sociedade entende-se que a sociedade está acostumada com esse tipo de situação, mas eu espero, do fundo do meu coração, mediante aos movimentos que está acontecendo aqui nos Estados Unidos e no mundo também, que essa morte não tenha sido em vão, né? Que ela custe caro para esses assassinos, para esses policiais, que eles sejam julgados, condenados, e que isso sirva de exemplo para outros policiais, né? Que pelo menos que a justiça seja feita para que isso seja inibido, né? Porque não foi uma morte, foram 400 anos que a gente está falando aí a nível de Minneapolis, Estados Unidos, de violência contra negros, né? Não foi só aquela morte, né? No mesmo dia, se eu não me engano, no mesmo dia, no dia anterior, uma mulher chamou a polícia porque um homem negro estava observando pássaros e ela se sentiu ameaçada, né? Achou aquilo muito estranho. Então a gente está vivendo nesse tipo de sociedade, né? Então a gente está eu estava vendo que a Thelma, vencedora do Big Brother, em todas as lives dela, ela falou que ela sofre racismo. Então, essa normalização, né, esse preconceito chamado hoje de liberdade de expressão, de opinião, né, que ele não pode ser mais aceito. Então, eu acho que esses protestos são super válidos. E acredito que eles não são maiores devido à pandemia mesmo, né? As pessoas realmente não deveriam sair, apesar de entender que esse é um caso de extrema urgência. A gente não pode se calar mediante o que aconteceu. Você acha que o fato de vocês terem, digo vocês como nação, né, como país, nos Estados Unidos, vocês terem um presidente que
talvez não endosse tão diretamente esse discurso, mas que também ele fica neutro, né, nessas questões sociais. E você acha que isso faz com que a população ela se sinta representada por esse discurso de ódio, né, e que talvez a gente esteja vivendo esse momento porque, né, essas pessoas estão no poder, né? Então elas se sentem representadas. Então logo elas vão às ruas, né, vão às redes sociais para poder cometer essas atrocidades, falar essas atrocidades. Exatamente, né? É um espelho ao contrário, né? Na verdade, os políticos estão lá porque eles são um retrato da sociedade, né? Então, quando você vê uma sociedade que tem um representante retrógrado, homofóbico, machista, sexista e tudo que você possa pensar, e ainda além de tudo incompetente, você é um reflexo da sociedade, né? Uma sociedade doente, é uma sociedade que ele não é um reflexo totalitário, mas num poder democrático ele é a maioria, né? Ou Uhum. de quem o votou. Então é isso, eu acho que foi o que você falou. Ele não há aquela. Ainda não chegamos aqui, pelo menos, né? Porque no Brasil está caminhando, graças a Deus, para um Twitter, que ele adora Twitter, né? O Donald Trump, endossando isso, achando bonito ou parabenizando esses policiais, mas foi isso que ele falou, esse consentimento, essa coisa velada, né? Essa é a que faz, é o que dá força a esses movimentos, né? Então, assim, esse infelizmente foi só mais um caso, mas eu espero que ele não tenha sido em vão. Eu acho que a gente chegou também no momento da história, né, da humanidade, do que a gente está indo, que a coisa está caminhando para um momento de ruptura, né? Ou ela vai realmente renascer, ela vai melhorar, Uhum. ou vai realmente entrar num processo caótico, né? Mas eu acho que não vai dar para ficar mais igual tá, sabe? Assim, as coisas acontecendo, essa linearidade de deixa para lá, ai, vamos deixar, vai vir o próximo, vai melhorar. Eu acho que as pessoas vão começar a não aceitar mais. Eu acho que a política vai ser cada vez mais uma questão de vida, de necessidade. Eu acho que as pessoas vão ter que aprender política na marra, no caso, porque elas vão entender de fato que viver é um ato político, né? Que ela não vai Sim. votar naquele governador, naquele prefeito, naquele político racista sendo negra, porque ela sabe que ela votando num político racista sendo negra, ela está assinando uma sentença de morte. Então, assim, quando as pessoas começarem a entender que política é uma questão de sobrevivência e que viver é um ato político, as coisas vão mudar. Como diz a Gabriela Prioli, menos paixão e mais razão, né? Eu acho que as É, pessoas têm escolhido político como quem escolhe time de futebol e torcendo da mesma maneira, né? é. E o reflexo do nosso país aí nos Estados Unidos, como os americanos veem isso? É. Assim, a primeira coisa para falar sobre americano em relação ao mundo, os americanos são muito egocêntricos, né? Eles se acham o centro do mundo e o resto do mundo é o resto do mundo, né? Eles são muito voltados para ele. Mas é claro que volta a falar, né? Ainda mais com o coronavírus, com toda essa crise, essa pandemia envolvendo, a imagem do Brasil está muito ruim nos Estados Unidos, muito ruim. Todos os dias você abre os noticiários, eu vejo muito pela internet, uso CNN, New York Times, enfim. E você vê que na verdade, é ruim. Usar a palavra ruim significa interferir no que está acontecendo. Na verdade, Uhum, é mostrado o que está acontecendo, né? E o que está acontecendo é o que vocês estão passando aí, que está vendo, né? Então, assim, uhum, aqui é o que está o que vê é isso, a enorme subnotificação, o descontrole da pandemia, né? Apesar que vale lembrar que que eu vivo num país, Estados Unidos, onde batemos aí 100 mil mortos, né? Onde temos aí uma vergonha em termos do que os Estados Unidos é em relação quanto à economia, disso refletido aí nesse número de mortes absurdos. Mas, volto a dizer, né, a postura que o presidente tomou, ela é diferente da grande maioria de 96% aí dos presidentes do mundo, que independente de lado político, se é de direita, se é esquerda, extrema esquerda, é uma postura de proteção, né? Uma postura uhum. de tentar salvar aí o máximo de vidas possível. Ou pelo menos que isso fique no discurso, né? Como o Donald Trump fez. Entendi.
Fê, você quando foi para os Estados Unidos já trabalhou já passou por uma série de trabalhos, né? De empregos, né? E hoje você trabalha na Disney, né? Que é o sonho de muitas pessoas, né? O destino de muitas pessoas, de muitos turistas, né? Vamos entrar agora nessa área, né? Vamos voltar para essa área da o Mickey, amo. Fica, Manu, fica, Manu. E como você fez? A dica para quem quer ir para os Estados Unidos agora, quer dizer, não nesse momento, agora não, né? Mas futuramente, quem quer sair do país, quais são os primeiros passos, como proceder, como é o trato do americano diretamente com o brasileiro, né? Nós somos realmente um povo muito esquisito, a gente realmente é um povo muito pegajoso demais, ou americano que é frio demais. Fala pra gente aí como funciona. Então, primeira dica que eu dou é cuide da sua cabecinha, né? Esteja certo do que você quer fazer. Porque, como a gente falou lá no começo da live, não adianta assim, eu estou sem trabalho, tenho um visto, vou para os Estados Unidos que minha vida vai ser ótima lá. Isso provavelmente não vai dar certo, né? Então, se prepare, é a principal dica que eu posso dar. Se prepare emocionalmente, se prepare fisicamente, se prepare financeiramente. Você começando a vida em um país, ela pede que você tenha alguma reserva financeira para você ter um start, né? Para você não chegar tendo que trabalhar no segundo dia, trabalhar no como, né? A escolha do país, vamos falar agora só dos Estados Unidos, então você tem que escolher um país que você se identifique culturalmente com ele, que a gente sabe que as culturas são muito diferentes, então o Brasil é muito diferente dos Estados Unidos em muitos aspectos, então esse choque cultural ele precisa ser amenizado mediante ao conhecimento, pelo menos que você tenha teórico daquele lugar que você está indo. Por exemplo, eu nunca fui aos Estados Unidos, mas eu li bastante a respeito, eu sei como é que é o clima, eu sei como é que é o ambiente, eu sei como é que funciona lá. Então, essas informações são muito importantes antes de você tomar uma atitude. Não tome atitudes precipitadas, não haja pela emoção, né? Procure perguntar, conversar com pessoas. Em relação ao povo americano, o povo americano é um povo muito reservado, né? O brasileiro tem aquele estilo friendly, né? Que você vai, brasileiro é amigo, brasileiro é alegre, brasileiro samba. A gente tem essa imagem cada vez mais cada vez mais arranhada, né? A gente está deixando de ser aquele povo alegre, aquele povo conhecido como animado, como festeiro, como soft power, né? Que é um termo que estão usando agora, mediante uma série de coisas, né? Desde o nosso futebol, que hoje é uma bosta, até todas aquelas imagens que o Brasil tinha, né? De futebol, de samba, né? Que o nosso governador é um pastor e quer acabar com o carnaval. Então, todas essas imagens que caracterizavam a cultura do Brasil, que as pessoas desconhecem a força que uma cultura tem, mistura cultura com religião, que é uma coisa que a história já mostrou que dá super errado, né? Então, Sim. assim, a gente tem aí todos esses aspectos que arranham a imagem do brasileiro aqui, mas ainda, claro, ainda é aquela coisa, ainda tem uma aceitação muito grande para o americano, mas a gente está vendo isso já enfraquecendo, isso a gente está vendo já, desde que eu estou aqui, ao longo desses 3 anos, eu era o exótico que falava português, agora eu já sou o cara brasileiro, sabe? Então você tem uma evolução aí da normalização do imigrante brasileiro para os Estados Unidos e de como essa cara tão alegre do samba, do carnaval, do feliz com pouco, está se transformando na imagem do cara que quer tudo pelo Apple Watch, sabe? Então, assim, a gente tem essa transformação desse brasileiro real, né, que tá pintando aqui nos Estados Unidos. Você falou agora, a gente tem aqui um problema muito sério é um problema social muito sério então o brasileiro ele coloca esse tipo de coisa como status, né? E é muito engraçado como isso nos Estados Unidos é cotidiano, é normal, né? É um país que dá oportunidade, por exemplo, para a pessoa ter o seu Apple Watch, seu iPhone, etc., né? E
Mas quais foram as maiores diferenças que você sentiu aí em relação a trabalho mesmo? As leis trabalhistas são muito diferentes das daqui do Brasil, Sim, né? Muito diferente. E a primeira coisa que eu mais queria falar. justas ou não? A primeira coisa que eu queria falar, que eu escuto muito aí no Brasil, né, esse nosso ministro do Trabalho, nosso não, que agora é de vocês, do Brasil, falar em deixar a lei trabalhista do Brasil parecida com a da americana, né? Primeiro, para a gente começar a fazer isso, a gente teria que ter uma economia igual a americana, né? A gente teria que ter anos Uhum. de histórias trabalhistas, enfim, anos, a gente teria que mudar o Brasil, né? Então, a gente não pode colocar leis parecidas no país onde a gente é um dos países mais desiguais do mundo e por aí vai. Enfim, voltando para os Estados Unidos, a gente tem as leis daqui são por estados, né? Então, assim, cada estado tem a sua lei, tá? Não existe, uma coisa que vou deixar bem claro, tá? Não existe o trabalho sem você ter um documento para trabalhar, tá? Ou você tem um documento que é uma permissão de trabalho, ou você trabalha de forma ilegal, tá? Então, são dois Uhum. caminhos diferentes, tá? Eu não aconselho ninguém a trabalhar de forma ilegal, tá? Mas essa possibilidade, ela existe, ela é comum aqui na Califórnia, tá? Uhum. Ela é uma realidade para a Califórnia, para a economia, e os órgãos, as Mas, entidades fingem que isso não está acontecendo. mas mesmo os brasileiros que estão ilegais, eles conseguem trabalhar de forma legal Então, ou não? os brasileiros que estão ilegais, Qualquer imigrante. Uhum. eles conseguem trabalhar, tá? Eles não Uhum. conseguem trabalhar de forma legal, digamos assim, porque para trabalhar de forma legal você precisa de um Tem documento, que ter tá? documentação. Uhum. Isso, mas eles conseguem trabalhar. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro. Você tem trabalho, né? Sim, sim. Uhum. Sim, Você tem entendi, hoje uma entendi. oferta, né? E você tem uma procura que tem essa demanda de oferta. Então você consegue fazer isso. De que forma o Estado supriu isso? Com trabalhadores que não são documentados, tá? E aí você tem toda digamos, uma proteção, né? Você tem toda uma estrutura que faz com que essa máquina se movimente, tá? Uhum. Para a pessoa trabalhar, ela precisa de um documento aqui chamado social, que é o social, que a gente fala em português, né? Que é uma Uhum. permissão para trabalho. Essa permissão de trabalho ela é dada mediante, é claro, se você for nativo, ou se você tiver um documento como um green card, você tiver um green card, ou se você conseguir esse documento a partir de investimentos, aí tem uma série de coisas que permite com que você possa trabalhar nos Estados Unidos. Por exemplo, o visto de estudante não te dá direito a trabalhar em território americano, você pode ficar como estudante. Você não poderia trabalhar, você não tem um social para ser estudante nos Estados Unidos. Então, às vezes a gente escuta assim, mas eu vou pegar então, vou fazer um visto de estudante e vou viver nos Estados Unidos como pai de família, por exemplo. Não, você não vai conseguir dessa forma. Você vai conseguir sim ser um estudante, você vai estar com um documento legal, mas você não vai ser um trabalhador estudante, você vai ser um estudante. Aí você pode até trabalhar, mas dentro daquela primeira forma que a gente falou, né? Sem estar Uhum. legalizado para fazer isso. Né? Então, Entendi. assim, são duas coisas diferentes. O que eu ouço sempre falar a respeito dos Estados Unidos, que o calcanhar de Aquiles é a saúde, né? Que a saúde é um fator bem complicado nos Estados Unidos, né? Então me diga você, como é a saúde americana, né? Depois da passagem pelo Obama no governo, ela melhorou, piorou, fez alguma diferença, o Obamacare, como funciona? Então, eu, assim, graças a Deus, nunca precisei me internar, usar um serviço médico nos Estados Unidos, né? Assim, só para questões mesmo de documentação, mas por vida normal, não. Mas não existe saúde pública nos Estados Unidos, né? Não existe saúde pública. A saúde, ela tem uma conta. Então, você vai passar mal, você está aqui, você mora aqui, estando legal ou não, você vai para um hospital, né? Você passou mal, você vai para um hospital. Tá? No hospital você vai ser atendido, você vai receber todo o atendimento, você vai receber todos os cuidados lá e você vai receber na sua casa uma fatura daquele serviço médico, que são aqueles valores enormes que as pessoas já devem ter ouvido falar. Por exemplo, sei lá, você quebrou um pé, você vai pagar US$ 17 mil
aquela conta. Eu tô desenhando Uhum. mais ou menos, né? Então aí você vai ter que ir à corte, você vai ter que escrever, e você vai ter que se apresentar dizendo que você não pode pagar por aquele serviço, você não tem condições financeiras para isso, você não tem essa renda, você não pode pagar por isso. E logo o serviço paga esse serviço para você. Então, assim, não existe um sistema SUS, por exemplo, né, um sistema de saúde unificado, onde você, através de impostos, né, que na verdade você paga, mas através de impostos, você tem um sistema público, você não tem. Tá? Todos esses sistemas são privados e essas contas elas vão para aquela pessoa atendida e aquela pessoa atendida ela vai jogar essa conta para o Estado. Tá? Uma vez que o Estado reconhece que você não tem condições de pagar um plano de saúde, aí a gente entra no Obamacare ou em qualquer serviço de security que a gente chama aqui, que você possa pagar, que você pague em parceria, metade trabalho, metade você, e assim, é até bem parecido com o Brasil nesse aspecto. E você recebe uma carteirinha chamada Medical, e nesse Medical ali você cria um histórico de saúde. E nesse histórico de saúde você consegue ter atendimento, tá? Só que aí você também tem uma série de implicações. Isso não vai permitir você fazer exames muito rabuscados, você pode até fazer, mas pode acontecer de você ter algum problema com o Estado a nível de processo. Entendeu? Em relação ao Obamacare, o Obamacare é um sistema que o Trump, era uma das medidas do Trump, era que derrubaram o Obamacare na época de eleições, em 2017. Ele não conseguiu fazer isso, mas ele conseguiu desmembrar o Obamacare, porque o Obamacare ele tinha muitas falhas no sistema, segundo, né, as organizações, ele tinha muitas falhas no sistema dele, onde você, por exemplo, a única carência que existia era em relação ao estado e à idade. Então, você podia estar, sei lá, tendo um câncer terminal e você ingressava no Obamacare. Um mês depois você, sei lá, via a óbito, você tinha uma indenização de $1 milhão. Então acabava que o sistema, ele não se sustentava, segundo o governo, ele não se sustentava, porque ele não você criava um sistema público de saúde que não era público, mas que não era autossustentável. Então, você dava uma pane no sistema. Então, isso ficou meio... isso está uma briga ainda, mas existe o Obamacare, é hoje o serviço médico mais famoso nos Estados Unidos, ele não é o único, né? Ele é famoso porque ele é polêmico, ele é famoso porque era uma promessa do Obama durante 8 anos de campanha, tentar fazer com que o sistema de saúde americano melhorasse a nível de atendimento público. E não melhorou, e a gente acaba ficando em círculos, né? Isso acaba gerando uma conta para o Estado gigantesca. Mas você sente que esse problema, essa dificuldade que os Estados Unidos têm em alinhar um projeto para a saúde, você acha que isso pode ter também prejudicado agora na pandemia, nessa pandemia do Covid? Ou você acha que de qualquer maneira, se fosse um país que realmente... Porque a gente pensa, os Estados Unidos, a maior economia do mundo, né? É um país rico, poderoso e se transformou no epicentro, né? Sei lá, você atribuiria essa fato de ele ter se tornado o epicentro dessa crise do Covid por um sistema de saúde precário no sentido de falta de leis mais rebuscadas, de ser mais entrelaçado e mais entendido entre os governos, né? Ou você acha que foi realmente alguma coisa política ou incompetência do Trump? Não é uma questão de saúde pública, digamos assim, né? A questão da ineficiência, vamos dizer, devido ao número de mortes do coronavírus, né? Isso se deve ao fato realmente da política do Trump, né? A gente sabe que esse bloco de extrema direita ele tinha a intenção de fazer a imunização por manada, né? O que é imunização por manada? Você pega e contamina o maior número de pessoas possíveis, 70% a um estudo, e esses 70% automaticamente o vírus não consegue detectar mais e não contamina ninguém, então você acaba matando a força do vírus e as pessoas estariam livres. Mas isso a gente sabe que seria uma loucura, porque se dariam
milhões de mortes, né? Porque imagina, né, você pega a Espanha, por exemplo, que teve só 6% dos contaminados e 30 mil mortes. Então você imagina se você pega 70% dos espanhóis, usando como exemplo, um país muito menor que os Estados Unidos, tem mais de 300 milhões de habitantes, e você multiplica isso para fazer a tal da imunização por rebanho, uma coisa que a Suécia, por exemplo, adotou, uma coisa que Londres, o Reino Unido, tentou adotar, até que o digníssimo primeiro-ministro ficou com coronavírus e entendeu por ele mesmo que isso aí é uma coisa louca e suicida, que seria um escândalo mundial. Então você tem Trump e Bolsonaro que efetivamente não fazem uma imunização por rebanho, mas que tentam fazer através do discurso, do incentivo às pessoas irem para a rua, de mandar tomar cloro, como o Donald Trump mandou, né? Tomar alvejante. Desinfetante. Desinfetante. Então você vê o Donald Trump aqui logo no começo, lá em fevereiro, ele falou também muito sobre a cloroquina, né, no início de março. Então quer dizer, uma coisa que ele já voltou atrás, ele nem toca mais no assunto. Então você vê que existia essa banalização do que o vírus era, né? Eu chamava de vírus chinês, né? E somada essa coisa que a gente estava conversando com as pessoas, somada essa coisa que as pessoas têm de nós, ocidentais, temos de achar que a gente está acima de tudo, né? Você pega os países orientais, por exemplo, então eles trabalham muito melhor essa questão da obediência, essa questão de entender a quarentena, do uso da máscara, né? Por eles ter passado por muitas pandemias também, e por ter uma questão de entendimento como nação e sociedade mais evoluída do que a nossa, os ocidentais. Então, eu acho que é uma série de coisas. O americano egocêntrico, as políticas do Trump. Então, esse conjunto de coisas fez com que os Estados Unidos chegasse a esse número. Não relacionado à saúde. Em relação à saúde, eles foram, na verdade, estão sendo muito eficazes, né? O trabalho que está sendo feito em Nova York é fantástico, enfim. Poderia ainda ter sido pior. Entendi. Você sente que o país já está caminhando para sair do isolamento, para voltar à normalidade? Você tem ido circulado em mercados? Como tá o processo? Ainda está igual do início do isolamento, né, com todas aquelas restrições? As leis já estão um pouco mais frouxas? Então, os Estados Unidos está seguindo, né, teoricamente, as indicações da Organização Mundial de Saúde, né? Então, o país parou no 15 de março, e a gente vai fazer e vai continuar, e acredito eu, até 10 de julho, se eu não me engano é a data, porque eu tenho uma data de 11, é uma data possível da Disney voltar às operações, né? Então a gente está afrouxando aos poucos, né? Mercados, supermercados e farmácias ganharam uma hora mais aberta, então as coisas estão voltando aos poucos. Não há um plano, por exemplo, ainda claro e desenhado, como o da Europa, né? A gente tem a Espanha aí na fase 1, né? Veio da fase 0, aí a fase 1 vai ter a fase 2, a fase 3, a gente não tem essas fases desenhadas dessa forma, né? Até porque eu falando de Califórnia, a minha situação da Califórnia, assim como no Brasil é muito grande os Estados Unidos, né? É bem diferente da situação de Nova York, por exemplo, relacionada a número de afetados pela pandemia. Então, assim, vai ser diferente a maneira com que Nova York encara a epidemia do que nós aqui, californianos, vamos encarar. Mas a coisa já está afrouxando. Mas o que me dá medo também é que a própria sociedade já está muito cansada desse processo de quarentena e as próprias pessoas já estão começando a ir mais para a rua. Mas isso a gente não tem ainda, não tem vacina, não tem nada relacionado a dizer assim, o vírus acabou, né? Mas as pessoas já estão cansadas desse processo de quarentena. Isso pode ser que faça com que o vírus aumente de novo a propagação de infectados, né? Então a ideia é tentar manter o máximo de tempo essas pessoas em casa, né? A ajuda do governo está sendo mantida acredito que até todo mês de junho, né? As pessoas que têm seus trabalhos, que podem ficar em casa, estão ficando em casa, estão recebendo uma ajuda do governo. E essas medidas vão todo mês de junho aí. Então, acredito que o segundo trimestre de julho vai ter o que eles chamam de novo normal, né? Termo esse que já está sendo muito criticado aí. Fernando, se em algum momento você se sentiu... Você teve medo de ser estrangeiro? Você teve medo de
talvez não de ser propriamente maltratado, mas de ser um estrangeiro, de não estar no seu país de origem, né? Em algum momento no trabalho ou regularmente na vida social, te passou pela cabeça que isso poderia acontecer de alguma forma? Se aconteceu? Léo, não aconteceu. Primeiro, assim, eu tive uma estrutura aqui emocional, né? Eu tenho aqui uma família do coração, que são meus amigos, que deram toda uma base emocional. Também é uma coisa muito importante que eu acabei esquecendo de falar lá quando você vai sair do teu país, né? Se Uhum, você tiver referências, pessoas, vai te dar uma base emocional que é um suporte fundamental para esse momento de mudança. Porque você perde todas as suas referências, né? Desde o jornaleiro, né, até o comercial da televisão, você vai para um outro universo, você é jogado num outro universo, né? Então, quando passa, né, aquela primeira semana de férias, de novidade, que você para e pensa, nossa, essa é a minha realidade, essa é a minha rotina agora, né? uhum, Você se depara com o teu próprio desespero de falar assim, eu não pertenço a esse lugar. Aí, quando você entende que você não pertence a esse lugar, você mesmo acaba excluindo as possibilidades de aproximação, você acaba se afastando, e isso não é positivo, né? O que eu uhum. tentei fazer muito rápido é diminuir esse processo de negação e ir para cima mesmo, e viver a experiência de que é viver aqui. Então, assim, eu não sei se por sorte ou por essa estratégia, eu nunca vivi, mas isso é uma característica do americano, tá? Eu nunca vivi nenhum preconceito por ser, por não ser americano e tudo mais. Mas a gente sabe que existe casos, né? Como todos os lugares. Não é um país totalmente um estado, né? Vou falar agora de estado racista com seus imigrantes, porque a gente já falou dessa relação, né? Do que traz de benefício, o que é importante para a economia. Mas a gente sabe que tem casos sim de preconceito. Mas o que é muito triste é que a gente sabe que o preconceito ele vai aumentar de acordo com a sua classe social, de acordo com a sua cor de pele, de acordo se você é homem ou mulher, de acordo com como você se veste e se comporta. Então, para mim, é mais confortável falar que esse preconceito não existiu, porque eu também estava no lugar mais confortável. Né? Talvez se eu Sim. fosse esse outro tipo de imigrante, talvez, eu com certeza, se eu fosse um cara do Zimbábue, eu ia encontrar muito preconceito aqui, né? Ou se eu fosse um cara realmente do México, apesar de ter muito mexicano aqui, mas dependendo do lugar do México, com as mesmas características físicas, eu ia encontrar muito preconceito aqui. Então, assim, falar de mim, eu não encontrei preconceito, mas o preconceito a gente sabe que vai existir, sim. Entendi. E trabalhar na Disney é um sonho tanto quanto ir para a Disney, ou quando você faz parte do casting, quando você está na coxia vendo os problemas que acontecem por trás, você pensa, não era como eu pensava que fosse. É. Eu sou um cara que sempre. Uma outra dica, são várias dicas para quem quer vir morar fora, quem vir morar nos Estados Unidos. Sempre se prepara para o pior, né? Eu sempre me preparei para a Terceira Guerra Mundial. Então eu falava assim: nossa, eu vou trabalhar 24 horas por dia, eu vou ser igual aqueles chineses que dormem no balcão e acordam com a luz da máquina na minha cabeça. Então eu sempre me preparei Aham. para isso, né? Aí, só que a gente vê que não é tão assim. É muito, tá, gente? É muito trabalho. Vocês aqui vão descobrir o que é trabalhar de verdade. Mas, assim, não é isso tudo. Agora, falando da Disney, né, que era o meu sonho, um dos meus objetivos, mais uma dica, né? Tenham objetivos, né? Venham para cá olha, com sonhos, com metas, né? Eu falava, olha, a minha Foco, meta né? é trabalhar na Disney, é foco. Era o meu sonho, a minha referência de infância, minhas referências de magia, de amor, e de uma grande companhia, né? Tirando o lado da magia, tirando o lado do amor, do sonho, a gente está falando de uma das maiores companhias do mundo, né? Então, quem não quer, né, seguir para fazer a Xuxa aí, né? Quem não quer e quem Aham, não quer, né? Então, assim, eu tinha esse objetivo de falar, olha, eu vou trabalhar na Disney. E foi com ajuda, com muita ajuda, né? A gente não consegue nada sozinho. Eu consegui aí fazer todo o processo
E hoje eu trabalho na Disney, trabalho desde do ano passado. E é um trabalho, né, gente? Eu não vou lá para me divertir, eu vou lá para trabalhar. Mas, assim, é um sonho. Às vezes eu não acredito. Às vezes eu olho assim e falo, meu Deus, né? Que é isso? Aí passa o Mickey assim na tua frente, passa um Pato Donald. Então você fica com aquela... Eu não perco o encanto. Uma coisa que eu achei que poderia acontecer era que esse encanto fosse quebrado. E que bom que ele não quebrou, assim. Eu sou apaixonado. E eles foram muito corretos. Você me tinha me dito isso, que eles foram muito corretos, né, com relação à ajuda, né, que seria necessária porque a Disney precisou, a companhia precisou afastar todos os funcionários, né? Agora tá fechada há quanto tempo? Um mês, né? Ou mais? Não, não, não. Parou no dia. A Disney parou no dia 11 de março. Já vamos 3 meses Uhum. quase. 2 meses e meio, Aham. né? 11 de E março a tanto, Disney parou. e tanto eles foram muito corretos com os funcionários quanto o próprio governo, né? Você não teve dificuldades que muitos brasileiros aqui estão enfrentando para Nenhuma. poder receber o auxílio Não, do governo. não, nenhuma, nenhuma. Eu não, para vocês terem uma ideia, eu não precisei me cadastrar em nada. Uhum, Simplesmente eles, com o banco de dados lá que eles têm, né, de quem faz contribuição ou não, eles depositavam de acordo com o ganho daquela pessoa, né? Então, de acordo com aqueles ganhos, você recebia um depósito para você poder se manter ali naquele tempo que você estava impossibilitado de trabalhar, né? uhum. Que as pessoas não entendem que o vírus existe, você não pode trabalhar, não dá, não é que a gente não quer, não é que não pode, não dá, né? É, Então, entre viver e gerar economias que eu prefiro viver, né? até porque, deixa eu É, só é, falar uma coisa rapidinho, a morte é muito cara, gente. As pessoas pensam assim, mas vai morrer 30 mil. Quanto custa para um Estado 30 mil mortes? Quanto custa para um governo federal 100 mil mortes? A morte é muito cara, além de muito dolorida, né? Mas aí as pessoas que não querem saber da dor do outro, que não se importam, pensem então na parte financeira. A morte é cara. A morte é muito cara também. e a gente também a gente não pode também chegar num ponto de banalizar a morte, né? É, é, sabe, mas alguém vai ter que morrer alguma hora, sabe? Morreu porque tá velho, é o ciclo da vida. Morreu porque, sabe, vamos pobres na frente. Não é assim, sabe? Acho que também é outra coisa que a gente tem que começar a se preocupar. Se Quem chega um quer momento que morrer, a gente né? começa. Exatamente, ninguém quer morrer, né? Chega um momento que a gente começa a banalizar a morte, enfim, fica complicado. É, Bom, nós estamos caminhando aqui para o final da live. É incrível Eu tinha, que eu tinha tanta coisa bonita para dizer. como o tempo passa muito rápido, né? Já passa, a gente conversando normalmente, é incrível. Sempre quando eu vou conversar com o Fernando, vou bater papo com o Fernando, é no mínimo uma hora, né? É No mínimo verdade. uma hora falando de frivolidades assim e tudo mais, né? Mas Fê, você qual a sua sensação hoje do brasileiro que está afastado já, o quê? 3 anos, né? Você tinha dito, 3 anos, né? é. Saudade, você pretende voltar, não pretende voltar nunca mais, fez igual Carlota Joaquina, bateu os tamanhos que não quero pisar nunca mais aqui. Como é que é? Na verdade, eu nunca vou deixar de ser brasileiro, né? Eu falo que mais do que ser brasileiro, eu sou carioca, né? Eu amo o Rio de Janeiro, né? Eu amo o Rio, eu amo a minha cidade como eu amo uma pessoa, né? Então, assim, Aham. apesar de todos os problemas, apesar desse momento terrível que nós estamos passando no Brasil e no mundo, eu nunca vou deixar de ser brasileiro. Mas, assim, depois que você também experimenta uma vida onde você tem os seus direitos mais respeitados, né, onde você consegue caminhar mais livremente, sem tanto medo, né, onde você consegue se sentir mais respeitado mesmo como cidadão, como indivíduo, né? Então, você, Uhum. você não quer sair desse lugar, você fica à vontade para estar nesse lugar, né? Então, assim, o meu desejo, o meu sonho é que eu possa visitar bastante o Brasil, né? Que se eu puder visitar uma vez no ano e todos os meus queridos venham aqui sempre me ver, isso vai ser o mundo perfeito, né? Mas, assim, eu não tenho planos de voltar a morar no Brasil, tá? Não tenho. Hoje eu não tenho plano nenhum de voltar a viver no Brasil.
Tem o plano, assim, de visitar bastante, ou bem velhinho, né? Aquelas coisas de filme, né? Aquele bem velhinho, Aham, aham. olhando, assim, o pôr do sol em Copacabana, numa cadeira de praia, né? Tomando uma caipirinha de maracujá. Mas, assim, é uma coisa para, apesar do cabelo branco, mas daqui para muitos anos. O plano agora é seguir na Disney, dominar o mundo, Aham. ter bonequinho com a minha carinha, eu tô brincando. Mas o plano é seguir aqui, é construir, vim conquistar o que eu vim buscar aqui, que eu deixei muita coisa importante no Brasil, né, para vir para cá. Não perdi, não, Uhum. porque estão todos aí, mas eu deixei muita Aham. coisa importante aí, então eu tenho que fazer valer, tenho que honrar estar aqui, É, né? com certeza. E a, É sempre. Pode falar. Não, só para a última coisa que a gente está perdendo tempo. Gente, quem quer vir, quem quer morar em outro país, siga o seu coração. Eu não estou fazendo apologia para todo mundo sair do Brasil, nem sei se pode usar essa palavra apologia para isso, mas eu não estou fazendo nem esse discurso, mas se tem Aham. vontade, siga o teu coração. Se não der certo, você volta, mas se programa, claro, né? Vai, faz uma coisa organizada, bonitinha, tudo certinho, mas siga o seu coração, independente de qual país for. Mas é claro, veja se aquele país é um país que você vai curtir estar lá, né? Não adianta você trocar uma coisa que vai ser pior do que você estivesse no teu país, né? E assim, o seu país sempre vai ser melhor, pode ter certeza. Fê, muito obrigado. Muito obrigado pela Nada, entrevista. Muito amei, obrigado por esse amei. tempo aqui com a gente. Comunicar ao pessoal que assistiu, agradecer ao pessoal que ficou com a gente até agora. Obrigado, É, gente. E, gente, não se esqueçam, quem chegou depois ao Mickey, nosso querido Mickey. Ontem, Eduardo e eu, nós estávamos aqui na sala, a gente fez a gente fez uma playlist de musicais, enfim, música de musicais, e depois a gente acabou se enveredando pelas músicas dos filmes da Disney. Lembro logo de você, porque a gente cresceu junto, Eu ouvindo, canto, consumindo tudo rapidinho, isso. eu canto em português com meus amigos, eles adoram, eles falam, canta em português, aí a Aham. música rola em inglês, eu canto em português, é louco, eles adoram. Já é nosso, assim, já é orgânico. Eu tava ouvindo ontem a versão da Pequena Sereia em inglês, mas a versão em português vem logo na minha cabeça, né? Gente, esse vídeo vai ficar disponível posteriormente, demora um pouquinho, leva um tempinho, mas ele vai ficar disponível no Instagram do coletivo, tá? Lembrando que as lives elas são feitas no perfil aqui do Instagram do Eduardo, que é o diretor do coletivo, mas ela vai ficar disponível no perfil do coletivo mesmo. E depois também na página do YouTube do coletivo do Teatro de Herdeiros, tá? Mais uma vez, quem chegou atrasado, eu não me apresentei, quer dizer, eu me apresentei anteriormente, mas depois quem teve a surpresa de abrir o vídeo e não ver o Eduardo, sou Leonardo Moraes, também faço parte do coletivo Teatro de Herdeiros, né? E hoje nós conversamos com o Fernando Fagner, que é interior de design, está morando lá nos Estados Unidos, Não e veio falei aqui nada compartilhar sobre com a design de gente. interiores. Não falamos nada sobre design interiores. A gente deixa para Bota uma uma próxima plantinha vez. aí no canto da sala, tá tudo certo. Tá, mas é isso aí. Ó, o Eduardo tá aqui. Edu, me chama mais Tô pra com qualquer saudade, Fê. coisa. Aí a gente bota barman, Obrigado, aí gente. bartender, aí eu falo de outra coisa. Pô. Tá bom, meu querido. Obrigado, gente. Muito Beijo, obrigado por ter gente, beijo, acompanhado. obrigado. Desculpa, E fiquei um até pouco uma nervoso, próxima. foi minha primeira vez, minha primeira live. Nada, foi ótimo, meu querido. Beijo, gente. Muito Beijo, obrigado. Até a próxima. beijo todo mundo, tchau, tchau. Tchau, tchau.